Destruído. Nem sempre, em primeiro momento, a restauração ela vai ser exatamente do jeito que a gente queria que fosse. Nem sempre a restauração ela vai nos deixar impressionados. Porque a primeira impressão que tínhamos era daquilo que já vivíamos. E fizemos uma comparação com a nossa igreja hoje, tudo prontinho, tudo no lugar. E quando saímos daqui, nos deparamos com um imóvel ainda em ruínas. A gente se depara com aquilo e nem todos têm a capacidade ou a percepção de enxergar o que Deus tem entregue a cada um de nós. Mas o que nós vemos é uma promessa de Deus se cumprindo, é um plano de Deus se estabelecendo e a bênção do Senhor chegando no momento mais improvável, porque Deus é o Deus que foge às nossas probabilidades. Deus, ele confunde as nossas certezas. Deus, ele usa quem ele quer usar e muda o que ele quiser mudar. Deus não está limitado ao tempo, Deus não está limitado àquilo que nós achamos que é bom ou aquilo que nós achamos que é ruim. Deus é Deus e ele faz o que quer do jeito que quer. Por isso, aquele que entrega a sua vida ao Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, pode confiar, porque o mais ele fará. Aleluia! Então, dentro dessa perspectiva, falávamos sobre o início de uma restauração que começa com o primeiro passo. E a palavra foi motivadora para que você, então, dê o primeiro passo na restauração da sua vida, do seu casamento, das suas finanças, da sua saúde, da sua alegria. Que você dê o primeiro passo naquilo que você sente que perdeu, da sua fé, da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento com Deus no secreto. Falávamos sobre esse dar o primeiro passo. E acreditar que as coisas que começam pequenas, elas podem se tornar coisas grandes. Falávamos daquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E daquilo que Deus fez depois, a partir de um início bem pequeno. Por isso não podemos desprezar os humildes recomeços, ou os pequenos recomeços. Falávamos, se você tem um trabalho e você perdeu esse trabalho e o seu cargo agora na reentrada ou na restauração ainda não é o mesmo, não acredite que você está sendo humilhado. Pelo contrário, acredite que é um processo de reconstrução que Deus está fazendo na sua vida. E como já foi dito aqui no início do culto, o tempo da restauração está nas mãos do Senhor, que faz tudo no tempo apropriado. Você crê nisso? Eu creio de verdade nisso. Falávamos então sobre o desafio de manter a nossa perspectiva em alegria, mesmo quando aquilo que representa a restauração de Deus não é do jeitinho que nós imaginávamos, mesmo quando aquilo que agora Deus está nos dando de novo ou reconstruindo não está sendo do jeito que a gente imaginou que fosse. Dê o passo, vá ampliando, vá aumentando e Deus vai te honrar. E quando você perceber, as coisas estarão acontecendo e você vai ser agora desafiado a se alegrar com os humildes recomeços. Então não fique como ficaram aqui diversos homens do povo de Israel, em Neemias capítulo 3, versículo 13, onde a metade cantava de alegria e a outra metade chorava de tristeza. Não fique como aqueles que choram de tristeza quando os humildes recomeços acontecem, porque Deus é um Deus dos recomeços e da obra restauradora em nossas vidas. Aleluia! Agora, nós queremos continuar essa palavra falando sobre a dificuldade que acontece no processo da restauração, porque, repita assim comigo, a vida é dura. Eu dizia a profetisa, a vida é dura. E quando a gente entra para a presença de Deus, às vezes a gente acha que tudo vai acontecer automaticamente. A gente acha que basta uma oração, como Naamã, né? Quando a gente vai na igreja, vai na casa do profeta, vai no templo do Senhor, vai à presença de Deus, eu serei recebido, receberei uma oração, será invocado Deus e a minha sorte vai mudar de uma hora para outra instantaneamente. Naamã, um general,
acostumado com uma série de questões significativas e de valor. Eu me lembro lá da despedida do Cavalcante, quando ele estava se aposentando. Tem aquela pompa, tem aquela cerimônia. Então, quanto maior o cargo, maior a pompa, aquela cerimônia, né? E então o general Naamã achava que ia ser uma coisa espetacular e o profeta mandou um mensageiro, vai lá e manda ele tomar um banho. Literalmente, às vezes o que Deus fala é, vai tomar banho. Eu gosto dessas expressões, gosto mesmo. Né? Talvez a gente não curta. Você chega com uma ansiedade, chega com um desejo, chega com uma expectativa e Deus fala para você, vai tomar banho. Deus sabe o que Ele faz com você, Ele sabe o que você merece ouvir. E não se assuste com a direção que Deus te der, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e às vezes é difícil penetrar no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Naamã foi lá, venceu o seu orgulho, venceu aquele processo, tomou o banho e foi restaurado. Porque a ordem de Deus, ela só tem um objetivo, trazer cura, restauração, libertação e a bênção dele sobre a sua vida. Por isso quem obedece é mais feliz. Quem se submete é uma pessoa que experimenta um cuidado diferenciado. Como é difícil obedecer, mas como é poderosa a unção daqueles que estão debaixo da obediência na presença do Senhor. Quando nós iniciamos um processo de restauração, damos o primeiro passo para depois continuar e aumentar o trabalho ou o processo de restauração, nós somos desafiados e acontece uma oposição à restauração. E nessa noite eu quero continuar a mensagem da manhã falando que haverá inimigos que podem se opor à restauração de Deus em sua vida, mas eles se levantam para cair, porque o teu Deus é maior, e aquele que começou a boa obra há de completá-la em Cristo Jesus. Você crê nisso, queridos? Eu creio. Por que eu creio? Porque eu já provei disso, porque eu já experimentei disso. Porque às vezes quando algo, ou um segmento, ou uma parte da nossa vida é destruída, seja na vida familiar, sentimental, seja na vida financeira, e eu falo das experiências que eu experimentei, a impressão que o inimigo quer dar para cada um de nós é que acabou, está terminado, chegou ao fim, já era, perdeu. E aí eu não tenho jeito, eu me lembro do Petkovic, Arnaud, me perdoe, mas é inesquecível, né? Quando o Vasco achava que já era campeão e aos 46 minutos do segundo tempo o Petkovic bate aquela falta e o que estava perdido virou e aí a vitória veio. Um abraço a todos os amados vascaínos, que Deus abençoe você. Quem serve a Deus tem que ser cuidadoso com a opção política para não criar celeumas desnecessárias. Quem serve a Deus tem que tomar cuidado com o time que torce para não criar problema e opções e brigas e celeumas desnecessários. Quem serve a Deus, serve a pessoas, deve ter um coração maior do que estes detalhes, essas bobagens que servem apenas para criar divisão, porque o foco maior é servir a Deus. Amém? E eu confesso que eu tenho orado pelo Vasco, para o Vasco poder vencer, romper e ser abençoado diante de Deus. Até porque o treinador é conhecido do pastor Carlos, e a gente ora para que Deus abençoe a vida dele. Amém? Então veja, a gente entende que quando começa um processo de restauração, ele vem a partir de um momento de derrota, ele vem a partir de um momento de perda. O primeiro desafio, a reconstrução de Deus na sua vida, está no campo da crença. Acreditar que Deus é mais poderoso para construir do que o diabo é poderoso para destruir. Acreditar que Deus é mais forte na estrutura da reconstrução do que o homem, o inimigo, na destruição. Normalmente, nós estamos acostumados com a ideia de que destruir é mais fácil, construir é mais difícil. Na obra mesmo. A gente tem uma parede lá, né? Tinha uma parede lá. Que dia a parede estava lá? Quinta-feira, né? A parede estava lá no lugarzinho dela, quinta de manhã. Aí vai uma tropa de elite.
municiada a pastel, esfirra, joelho, café, biscoito creme cracker e outras iguarias promovidas aqui pelo nosso amado, né, pastor querido, que não deixa ninguém sentir fome na obra, né? E daqui a pouco a gente olha aquela parede, cadê aquela parede? Já não existia mais. Acabou. A destruição foi rápida. E a gente acaba incorporando a ideia para construir uma parede. Não, tem que fazer a base, tem que construir a coluna, tem que botar a cinta, tem que botar o nível, assentar o tijolo, fazer a massa, colocando no lugar, e dá trabalho, depois vem com o emboço, e são várias fases. Destruir, pega aquela marreta e bum, 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 e blum. E a gente acaba fazendo uma comparação às questões da nossa vida, e de uma forma ou de outra, o inimigo usa isso para te deixar com medo. E para dizer da dificuldade ou da impossibilidade da restauração ou da reconstrução. Mude a sua mentalidade diante daquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida. O que é natural, mas o nosso Deus, ele vai além daquilo que é natural. Porque se há uma destruição, a cura e a transformação e a restauração, ela virá no momento de Deus, no tempo de Deus, na velocidade de Deus e do jeito de Deus. O que você precisa dar o primeiro passo, ampliar para o segundo passo, como lemos em Esdras capítulo 3, começa, depois amplia e depois dá uma sequência, não para, não desiste, persevera, porque a obra da restauração vai haver oposição. Esdras capítulo 4, verso 1, por favor, Júlio, diz assim: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados, um tipo de gente inferior, estavam reconstruindo o templo do Senhor, meu Deus, que absurdo! O Deus de Israel, foram falar com Zorobabel, verso 2, e disseram, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias, e disseram, vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele, desde a época de Esaradom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Verso 3, contudo Zorobabel, Jesus e os demais chefes da família de Israel responderam, não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, ordenou. Verso 4, eu encerro aqui a leitura no verso 5. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Israel e atemorizá-lo, para que não continuasse a reconstrução. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Daria, os reis da Pérsia. Diante dessa expressão aqui de uma oposição à reconstrução, eu quero falar para você que está lutando pela sua vida, que busca uma reconstrução na sua vida sentimental, uma reconstrução nas suas finanças, uma reconstrução nos sonhos e projetos que Deus te deu e que agora foram rompidos e destruídos, uma reconstrução do relacionamento com seu pai, com a sua mãe, uma reconstrução na libertação. Você que antes era preso a drogas, Deus te libertou. Você que era preso a álcool, Deus te libertou. E agora você vem num processo de reconstrução. E é nesse processo de reconstrução que se levantam os inimigos à obra de Deus na sua vida. Primeira coisa que você precisa saber, o inimigo, como está aqui no verso 2, ele vai se aproximar de você e vai lhe fazer propostas. Sabe, meus amados, nós precisamos parar de ser inocente. Uma coisa é ser puro, uma coisa é ser santo, uma coisa é agir com verdade, uma coisa é ser uma pessoa de caráter, outra coisa é ser tolo, inocente, incapaz de perceber e discernir a ação do inimigo. Eu creio que o espírito do discernimento de Deus é liberado sobre a tua vida para que você não seja mais manipulado. Porque uma das coisas que o inimigo faz, como fizeram aqui os inimigos de Judá, o inimigo vai se aproximar de você. Agora presta atenção. Vigia, porque o inimigo não vem para você de chifre de rabo com tridente na mão.
O inimigo vem para você de um jeito que você possa recebê-lo. O inimigo chega para você sutilmente, na sutileza, devagarzinho. O inimigo chega para tentar aproximar-se de você, para destruir, para se opor, para atrapalhar, para te impedir. O inimigo vai precisar se aproximar. Então vigia, meu amado. Porque como você vai saber que é o inimigo que está se aproximando se você não tiver discernimento espiritual? Como você vai perceber armadilhas, laço do passarinheiro? Como você vai perceber ciladas se você não estiver conectado com o Senhor? Pode acontecer de você ficar uma pessoa neurótica e preocupada o tempo todo e vendo... Tem um ditado que fala, né? Vendo cabelo em cabeça de careca? Vendo coisa que não existe? Fazendo devaneios? Sem discernimento, você vai viajar. Você vai surtar. E você vai ver coisas que não existem. E vai agir de uma maneira, talvez, imprópria, equivocada, sem sabedoria, defensiva, vitimada, talvez agressiva, completamente desnecessária. Quando você não tem discernimento para perceber o inimigo que se aproxima, o outro ponto é você simplesmente dar ouvidos à voz do inimigo. Quando o inimigo se aproxima, ele se aproxima de você para te dar ideias, para te dar sugestões. Amados irmãos em Cristo Jesus, prestem atenção, vigiai e orai, para que você não caia nas estratégias do inimigo, porque o inimigo se aproxima. Se ele se aproximar, aprenda a botar ele para correr. Aprenda a botar o inimigo para correr. Afaste-se do inimigo. Há uma falta de sabedoria de que nós devemos amar o inimigo. E amar o inimigo representa andar com ele, ter comunhão com ele, compartilhar com ele. Absolutamente. Essa é uma doutrina errada, é uma teologia errada. Deus não disse isso para você. Deus disse, não odeie, não deteste, não amaldiçoe, não ofenda. Mas do inimigo você deve fugir. E se há inimigos que chegam para a sua vida através de pessoas, fuja dessas pessoas. Não é odiá-las, é literalmente fugir delas. Como José fugiu. Fuja dessas pessoas. Como Jacó de Esaú. Fuja das pessoas que se aproximam de você para te tirar do propósito, para atrapalhar a obra de Deus na sua vida, para atrapalhar o teu casamento, para atrapalhar a tua santidade, para atrapalhar os teus planos, os teus sonhos, o projeto que você tem na construção da sua vida, do seu trabalho, da sua família, dos seus negócios. Fuja de pessoas que chegam para você e que vêm como um instrumento do inimigo. Eu gosto muito daquela canção do nosso irmão Lázaro, que qualquer dia a gente se encontra e vai louvar lá no céu, né? Quando ele fala, sabe quando a gente está na prova e vem um atribulado, mensageiro do diabo para tirar a nossa paz? Ele vem totalmente carregado, todo contaminado, e tem gente que chega assim e você não percebe. E você, tolo, abre a guarda, abre seu coração, abre a sua vida. Fala o que não tem que falar, compartilha o que não tem que compartilhar, divide o que não tem que dividir, recebe o que não tem que receber. O inimigo não deve ser seu parceiro na obra da restauração que Deus tem na tua vida. Inimigo é inimigo. O bom pastor cuida das ovelhas, mas o bom pastor também afugenta os lobos. Pastor não foi chamado para pastorear lobo. Pastor foi chamado para pastorear a ovelha. Jesus disse isso. Às vezes nós recebemos inimigos que vão se aproximando e numa tolice
E numa falta de discernimento, você vai comungando, você vai caminhando ao lado, você vai se contaminando, vai se atrapalhando. Então perceba, a primeira coisa que eu quero dizer para você é: abra bem os teus olhos para compreender quando é o inimigo. Que Deus te abençoe com discernimento espiritual, para você perceber, para você se tocar, para você ter um entendimento e uma sabedoria. Esse anda comigo, esse não. Nessa porta eu entro, nesta porta não. Aqui eu vou fincar a minha vida, ali de jeito nenhum. Esse é o território que eu fico, e ali não. Cuidado, que Deus te abra os olhos, porque os inimigos vão se aproximar para atrapalhar a obra de Deus na sua vida. E o inimigo chega com ideias, com sugestões. Foram falar com Zorobabel, verso 2, os inimigos de Judá: olha, nós queremos te dar uma ideia, nós queremos sugerir, nós queremos fazer. E não é o que acontece? Hoje de manhã, quando saímos daqui para visitar a nova igreja que será ali do lado, eu ainda pedi: pessoal, segura as sugestões e as ideias, porque se você fizer pergunta também a gente não tem. Porque quando você está diante de uma obra, você começa a ter ideia, né? A gente nunca esquece quando nós, nessa peregrinação de cavar poços, desde o primeiro templo do Ministério Palavra da Verdade, e já foram muitos, na Casa dos Irmãos, na Rua General Roca, na Rua Amaral, na Rua Adoc Lobo 379, na Rua Adoc Lobo 285, e agora o nosso poço, e finalmente esse é nosso, Rua Adoc Lobo 274. Mas quando a gente chegou lá, as pessoas vão dando ideias, vão dando sugestões. Na época da Rua Amaral, o Jorge deu uma de arquiteto. E eu nunca me esqueço mais daquele portão, tipo cemitério, que ele desenhou para colocar na igreja, com umas estalactites assim, voltadas para cima. E eu falei: Jorge, que isso? Dá até medo. Ainda bem que ele é advogado. Ainda temos aquele desenho? Eu acho que eu tenho aquele desenho guardado. É histórico, irmãos. A história da igreja. Assim como o martelo debaixo da vassoura, tem a estalactite do portão, tem o irmão do nada, tem o incircunciso. A igreja é cheia de histórias, cheia de aventuras, né, Alberto? Cheia de emoções, mas cheia de gente que se opõe. Na sua vida é assim também. Vai chegar um monte de gente e vai dizer para você: olha, cuidado com isso. Olha, fulano está assim. Olha, não faz essa prova que você não vai conseguir. Não, abandona esse projeto. Não, vem aqui, eu vou te ajudar. Não, faz o que eu estou te falando. Não, siga o meu conselho. Não, abandona esse marido, abandona essa mulher. O inimigo se aproxima para te dar ideias. Ideias do inimigo não são ideias de reconstrução. Ideias do inimigo são ideias que atrapalham. E se você não quiser ser atrapalhado na obra que Deus tem para a sua vida, nos planos, projetos e sonhos que você tem traçado para a tua história, fica atento a quais são os inimigos que chegam, que se aproximam. O inimigo vai tentar diminuir o ritmo da tua velocidade. O inimigo vai tentar fazer com que você vá depressa demais. Aí você se cansa e para no meio do caminho. Ou ele vai tentar colocar tanto peso que você vai desanimar, porque vai ver tanta dificuldade. Por isso que precisamos andar debaixo da perspectiva do tempo do Senhor e não naquilo que o inimigo sugestiona, porque ele vai tentar dizer: vai demorar muito, tem que ser rápido demais. Corte o inimigo pela raiz, fica atento e vigilante no Senhor. Primeira ação do inimigo é se aproximar para tentar te atrapalhar com ideias, sugestões, mexer o tempo de Deus na sua vida. Segunda, oposição à restauração. O inimigo vai chegar para perto de você e ele vai mentir. E sabe qual é a maior mentira que o inimigo faz? Olha, eu quero te ajudar. Nós queremos ser ajudados. Nós precisamos de ajuda. Agora há pouco em nossa intercessão, o Márcio orava e dizia: Senhor, nós somos fracos, ajuda-nos. Nós precisamos de ajuda. Nenhum de nós conseguiria viver se alguém não nos amamentasse, se alguém não nos desse leite, se alguém não nos cobrisse, se alguém não nos protegesse. Precisamos de ajuda desde sempre. Mas o inimigo vai chegar para perto e vai te oferecer ajuda.
O inimigo vai chegar para perto e vai dizer: olha, nós vamos ajudá-lo. Ou, pior, olha, você precisa ajudar tal pessoa. Porque o inimigo vê problema na vida das pessoas. Deus vê pessoas construídas, saudáveis e vê soluções. O inimigo só vê problemas. O inimigo, ele vê dificuldades. E ele fala: olha, deixa comigo que eu vou resolver. Pode confiar, eu vim aqui para te ajudar. O inimigo se aproxima e vai mentir quanto ao propósito que ele tem no coração dele. O propósito que Deus tem na tua vida é um propósito de paz, um propósito de bem, um propósito de restauração e um propósito de reconstrução. O propósito do inimigo não é o teu propósito. Por isso a Bíblia fala: cuidado com as pessoas com quem você se associa. Não se coloque em jugo desigual. Pese, mensure, analise, perceba qual é o espírito. E aí então, ou você se afasta, ou você entra em unidade. Porque o inimigo vai mentir. E se você for crédulo, se você acreditar na voz do inimigo, se você acreditar na voz do inimigo, se você acreditar na voz do inimigo, ele já está morto. Lázaro já cheira mal. Acabou. Não tem jeito. Morreu faz muito tempo. Não mexe com isso, não. Não se mete nesse problema, não. Não é problema teu. É problema de Maria. É problema lá de Marta. Não se mete nesse... Acabou. Mas nós temos um Senhor que não vê problemas. A gente vê que a voz do Senhor é uma voz de vida. Ele não vê pedra, ele não vê morto, ele não vê dificuldade, ele não vê mau cheiro, ele não vê destruição. Ele fala: tirai a pedra agora. É a minha palavra de ordem. Aprenda. O inimigo só vai ver problemas. Ele vai dizer que quer te ajudar, mas ele vai dizer: é difícil? Você não vai conseguir? Para que você vai se meter nisso? Como é perigoso quando nós queremos ajudar uma pessoa e nós estamos fora do espírito. Porque nós vamos dar conselhos, sugestões, opiniões, que aparentemente são as melhores, mas estão erradas. Nem sempre a melhor saída é a saída certa. Nem sempre a melhor solução é a solução que deve ser apropriada, usada, aceita, colocada em prática. Às vezes, nós precisamos pagar o preço. Ser guiado pelo Espírito de Deus é saber mensurar quando é a voz do inimigo e quando é a voz de Deus, porque senão você vai aceitar. O inimigo vai dizer: eu quero te ajudar, e você vai dizer: está me ajudando. Não, fulano está me ajudando, cicrano está me ajudando, não, a pessoa está me ajudando, a instituição está me ajudando. Queridos, e vocês com essa mentalidade pueril, inocente, desprovida da perspectiva espiritual, vai perder a visão que Deus tem na sua vida. Cuidado, vigia. Quando foi na época do transplante, muitos disseram para mim: não faça isso com você. Mas Deus havia dito para mim: doe. Muitos chegaram para mim: você não pode, você não merece, você não deve. Cuidado. Porque o inimigo usa pessoas que você ama às vezes. E cuidado se você é uma pessoa que ama outra. Cuidado com aquilo que você abre a sua boca para falar. Porque talvez você está causando tropeço na vida, tropeço nos propósitos, tropeço nos planos que Deus tem para a vida da pessoa que você ama. E aquilo que o homem semear, isso colherá. E quando a colheita chegar fora do propósito de Deus, na vida da pessoa que você ama, e você tiver o discernimento de que você atrapalhou, de que você interferiu, de que você não foi de que você não foi produtivo, pelo contrário, foi contraprodutivo, você vai entristecer o seu coração. Por isso, vigia. Vigia no que diz e vigia no que ouve. Vigia, porque o inimigo também chega dizendo: não faça isso, não entra nesse caminho, não tenha jeito. Não, como assim?
Você vai sair desse emprego tão bom? Como assim você vai sair dessa igreja tão boa? Como assim você vai doar um teu fígado? Você não precisa fazer isso. Uma coisa eu tenho certeza, que o que Deus fala, uma vez o Senhor falou, 2 vezes eu ouvi. O poder pertence ao Senhor. Aprenda a ouvir a voz de Deus e aprenda a discernir quando o inimigo que chega para você, ele chega e mente. Ele diz, vou te ajudar. E sabe o que o inimigo faz? Eu vou te ajudar, como fizeram aqui os opositores. Nós também estamos aqui por causa do problema que vocês viveram. A tua dificuldade é a minha, e o inimigo busca uma identificação contigo. O inimigo tem outro propósito. O inimigo tem outro propósito, mas ele quer dizer para você que ele é igual a você. Muito cuidado. Porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado. A nível da graça e da misericórdia de Deus, todos nós somos iguais. Mas a unção, a fé, há uma medida. Romanos capítulo 14, está lá. 3, 4, 5, 6, há uma medida. E às vezes a medida da tua fé é diferente da medida da fé do outro. E às vezes a visão de alguém que tem uma medida da fé é maior. Como que mede isso, queridos? Eu acho que é só o Senhor. A gente não tem como ter essa ideia da medida da fé que a cada um foi dada. Como Jesus usou a parábola dos talentos e como Paulo fala isso em Romanos capítulo 14. Para um deu 1 talento, para outro deu 3 talentos, para outro deu 5 talentos. Medidas diferentes para pessoas diferentes. E às vezes você recebeu uma medida da fé que te dá uma visão diferente. E aí alguém que está fora dessa visão, mas que você ama, que você respeita, mas que está fora da visão, porque está numa outra medida, te dá uma palavra diferente daquela que Deus te deu. E aí te confunde, porque é o que o inimigo faz. Ele tenta se aproximar. Uma vez se aproximando, ele propõe ajuda. E ele fala, olha, nós estamos juntos nessa. Somos parceiros, estamos no mesmo barco. Nós também estamos sacrificando. Eu sou crente igual a você. Eu tenho o mesmo espírito que você. Eu estou fazendo a mesma coisa que você. Eu estou buscando a restauração igual a você. E temos sacrificado desde a época do rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Eu estou sofrendo igual a você. Eu sou exilado igual a você. O inimigo vai querer se identificar contigo. Mas a visão que Deus te deu, ela é tua. Eu nunca me esqueço. A minha mãe, que eu amo e honro, com uma unção que Deus me deu de amor e de graça. A minha mãe é espetacular. E eu posso dizer isso, Dona Zila, minha mãe, que mulher sábia, santa, abençoada, alegre. Teve Covid, foi mais leve do que a de muita gente. Passou dando glória a Deus. Minha mãe disse para mim, eu sou tua mãe e eu te proíbo de você fazer a doação do fígado. Disse isso em lágrimas, chorando, como a toalhinha daquelas que eu não gosto. Chorando com aquela toalhinha que eu não gosto. Sabe aquela toalhinha? É. Aí eu falei, mãe, abandona a toalhinha. Mas está chorando por quê, mãe? Você é meu filho, eu te amo, não faça isso, está errado. E eu falei para ela, mãe, eu jamais quero te desonrar. Jamais. Mas eu não posso honrar a você mais do que eu honro a Deus. E com muito temor e tremor no coração, mãe, eu vou obedecer a Deus. Mas Deus mandou você me honrar. Eu falei, mandou. E eu honro. Mas Deus também me colocou que aquele que não abandonar pai e mãe, maridos, amigos, mulher, e amar mais ao mundo do que a mim, não é digno de mim. Eu te amo, mas eu amo mais a voz do que Deus me deu. Eu tenho convicção do que Deus me falou. No primeiro momento, hecatombe, né? Parece a explosão daquela empresa que aconteceu na Alemanha, quase que uma bomba. Depois, as coisas vão se revelando e a medida da fé vai sendo repartida. E a visão que antes alguém não alcançava, agora vai fazendo bem. E aí, em lugar da tristeza, vem a alegria, e em lugar do espírito de sentimento de desonra, vem, pelo contrário, o espírito do sentimento do reconhecimento da unção, da voz de Deus. Hoje, a minha mãe me admira, agradece a Deus e me honra. Por quê? Porque eu fui fiel a Deus. Muito cuidado, porque o que Deus mandou você fazer, Ele vai cobrar da tua vida. A restauração que Deus tem contigo, ninguém, mesmo as pessoas que querem te ajudar, não podem atrapalhar. A fé que tens
Tenha para ti mesmo. É o contexto de Romanos 14. O texto da medida da fé é Romanos 12, queridos. Eu confundi, me lembrei agora. De manhã eu falei 14, está errado, é Romanos 12. Que começa, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia, e não vos conformeis. Aí lá no versículo 3, cada um permaneça na medida da fé. Cada um não tenha de si mesmo uma mente, uma mentalidade maior do que deve ter. É Romanos 12. Romanos 14 fala, a fé que você tem para você mesmo. Não adianta você querer que os outros tenham a fé que Deus colocou no seu coração. Não adianta que você querer que os outros tenham a visão que o outro colocou no seu coração. Não adianta que eu queira que a Rosane veja a igreja pronta, linda, de 2 andares, em arco, num sistema tipo um auditório para 350 lugares. Talvez você não veja, mas eu já vi. Está prontinha. Só falta dinheiro. Se aparecer o dinheiro amanhã a gente começa. Entenderam, queridos? A visão. Mas é louco. Mas é grande demais. Mas é muito caro. Mas não pode. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Aquele que deu a palavra, aquele que chama é o que fará. Aquele que declara é aquele que cumprirá. E não tem a ver com a força, nem o poder do braço do humano. Tem a ver com a voz de Deus. Porque quem traz a imaginação, quem traz a inspiração, é o sopro do Espírito. Não queira que outros tenham um sopro que Deus soprou na tua vida. E aí fica uma palavra de conselho pastoral. Apenas um conselho. Vigia para que você não seja pedra de tropeço no propósito e no plano que Deus tem na vida da pessoa que você ama. Muito bem. Então, nesse primeiro momento, quando a obra da restauração começa, o inimigo vem para atrapalhar o movimento de Deus na sua vida. Perceba os movimentos do inimigo, para que você não seja atrapalhado pelo movimento que o inimigo faz na sua vida. Segundo, o inimigo vem para desvirtuar o propósito. Como ele atrapalha o movimento? Se aproximando, chegando. Vigia. Segundo ponto, como ele faz para desvirtuar o propósito? Mentindo. Eu vim te ajudar. Eu estou nessa contigo. Eu também sou igual a você. Eu tenho o mesmo espírito que você. Então agora, para a gente poder caminhar para o final da palavra, eu quero te dizer como vencer o inimigo que se opõe à obra restauradora que Deus começou na sua vida. Amém? Porque nós somos vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Repita assim comigo. Eu sou mais que vencedor. Porque um vencedor, eu nem sei quanto foi, cutucando aqui o Arnaud, uma licença de gente que tenha, nem sei quanto foi o jogo do Flamengo hoje, Arnaud. E tem que ser o Arnaud. Gente, o Arnaud é um patrimônio da MIPAV. Patrimônio da MIPAV. E a nossa oração é que o Arnozinho, na sequência, possa continuar o histórico que já vem acontecendo de geração em geração. Alcélia, Arnaud, quem sabe? Você recebe? Mas a vitória natural, a gente não fica comemorando ela o tempo todo. A gente vai precisar de outra. Ganha aqui, esquece. E precisa ganhar outra. Tem alguns que estão acompanhando as Olimpíadas, aí você tem a medalha. Quem foi o medalhista de ouro do ano de 2 Olimpíadas atrás? Quem foi o medalhista de ouro, né? Talvez, se você é ligado ao esporte, talvez, se você ama determinada área do esporte, você até saiba. Mas a vitória natural, ela precisará de outra, porque ela perde a força. Por isso que a Bíblia fala, nós somos mais do que vencedores. Porque a vitória que Deus nos dá, ela não precisa ser revalidada, ela fica firme e permanece nas nossas vidas, e nós não nos esquecemos. Por isso nós somos mais do que vencedores. Então, se há oposição do inimigo, e há uma vitória maior de Deus para vencer toda a oposição do inimigo. E é isso que nós vamos falar no versículo 3. Olha o que diz aqui, Esdras capítulo 4, versículo 3. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes da família de Israel responderam, diga assim comigo, não. Não, diga com autoridade, não. De novo. De novo. A primeira coisa que você precisa fazer para vencer o inimigo é aprender a dizer
não. Não. Aprender a quando o inimigo te trouxer uma proposta, você falar não. Aprender quando vier um conselho do inimigo, você falar, olha, você pode até falar de uma forma educada. Tá bom, essa é a sua perspectiva. Eu tenho uma perspectiva diferenciada. Eu tenho outra visão. Amém? E eu vou continuar firme naquilo que Deus me fez acreditar. Obrigado pelo seu conselho. Mas eu vou agir, não é segundo o que você diz. Eu vou agir segundo aquilo que Deus colocou no meu coração. Aprenda a dizer não. Zorobabel, Jesus, os demais chefes da família do povo de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo. Não. Não. Nós não queremos a sua ajuda. Mas, pastor, o senhor está ensinando que eu tenho que rejeitar a ajuda? Amados, eu acabei de dizer que nem toda saída que é aberta, nem toda porta que é aberta, é Deus que abre para você entrar por ela. Nem todo o apoio, nem todo o auxílio você deve aceitar. Às vezes você precisará dizer não. Há muito tempo atrás, nessa igreja aqui, vieram outros membros de uma outra igreja e trouxeram um dízimo em dinheiro e não trouxeram nem para a igreja, entregaram para mim pessoalmente. Pastor, nós estamos entregando o dízimo para o senhor. Aí eu falei, eu vou entregar na igreja. Não, nós queremos entregar para o senhor. Eu falei, não. O dízimo não é meu, nunca foi, nem nunca será. O dízimo é da igreja, pelo menos nessa igreja aqui. O dízimo não é meu, o dízimo é da igreja. A igreja, ela ajuda o pastor. Tem um negócio chamado, qual é o nome? Prebenda. Prebenda. Então, é com essa ajuda que a gente vai se virando, se sustentando, e é muito significativo, é mais do que eu mereço. Então veja, às vezes você precisa dizer não a algo que é entregue para você por pessoas bem intencionadas, que te amam, que querem te ajudar, que querem fazer com que você chegue lá. Aprenda a dizer não. Não se mova pelas facilidades que os outros vão te oferecer. Veja, quando a gente fala em inimigo, todo mundo fala assim, inimigo é o capeta, Satanás, capiroto, o diabo, estou fora. A gente vê aquele inimigo como uma pessoa má. Veja, às vezes tem gente boa. Eu estou falando aqui dos inimigos do propósito de Deus na sua vida. Eu estou falando aqui do inimigo daquele que quer tirar você do caminho em que você deve andar, da trilha que você deve seguir, da direção que você deve andar, da vereda que lhe foi preparada antes mesmo de você nascer, porque os seus dias já estavam todos eles contados, escritos no livro da vida e do Cordeiro. Davi sabia disso. E Davi falava, Senhor, sonda o meu coração, conhece o meu coração, vê se eu estou indo pelo caminho errado e me ajuda a andar no caminho certo. Nem sempre o inimigo é alguém que a gente odeia. Nem sempre o inimigo é alguém que nos odeia. Preste atenção. O que eu estou falando aqui é de propósito, é de direção, é de parceria, é de propósitos que Deus tem na sua vida e que, à medida que Ele foi liberada, a fé que você tem que ter para você mesmo. É o que diz Romanos capítulo 14, versículo 23. Está certinha a referência. A fé que tens, tenha para ti mesmo. Eu até falei esse texto no dia que a Evelyn, não a Evelyn do Alceu, a Evelyn do Wilson, mas a Evelyn do Bermar, fez um gabinete aqui, que ela falou, eu sou vegana, eu falo, seja bem-vinda, eu sou carnívoro. Esse é um assunto antigo, e tinha gente que criava casa e brigava por causa disso. Você pensa que tem alguma coisa nova debaixo do céu? Tem pessoas brigando por inutilidades há muito tempo. E aí Paulo fala, quer comer carne, come, come feliz. Quer comer legumes, come, come feliz. Permaneça naquilo que Deus te entregou. Se existe um conceito de respeitar as diferenças de ideias, de gostos e de conceitos, esse conceito está na Bíblia. Se existe preconceito e se existe intransigência para aceitar o diferente, não está inscrita no texto bíblico. O texto bíblico, ele fala, olha, o que Deus te chamou, vai lá e faz.
O problema é que às vezes o inimigo se levanta, não com cara de atrapalhar. Você vai precisar aprender a dizer não. Não, você pode fazer isso. Posso, mas não quero. Eu tenho as minhas convicções. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que é poderoso. Amados, não tem regra para a tua vida. O plano que Deus tem para você, Jesus fala isso quando ele está batendo aquele papo com aquele homem chamado Nicodemos. A fé, né? Tem que nascer de novo. João capítulo 3. Nascer de novo? Como assim? Nascer de novo. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é o Espírito. E o Espírito é como o vento. Você não sabe para onde vem, não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. É guiado. Tem até uma canção, se eu não me engano, da Aline Barros, cantada. Eu quero estar no vento. Eu quero estar no vento. O sopro que Deus soprou na tua vida pode ser diferente para o sopro que Deus soprou na vida do outro. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Às vezes não é essa boa vontade toda. Às vezes o inimigo vem para destruir mesmo, né? Eu tinha um professor de matemática na Escola Municipal Ferreira Viana, bem alguns anos. Muita gente não era nascida aqui no auditório. E ele dizia para mim, Ângelo, você nunca vai ser nada na tua vida. Você vai ser um bandido, um marginal. Olha que injustiça. Deixa eu falar. Pode ser um mau exemplo, né? Falar que o camarada chegava às 7 da manhã, ia para a quadra de futebol, ficava até 12:30 jogando futebol e faltava as aulas todas. Mas depois fazia a prova e tirava 9, os professores ficavam furiosos. Você nunca vai ser nada na vida. Eu falo, quase que eu dizia, a escola que é fraca, eu estou só me dando bem. Enfim, particularidades resolvidas. Eu me lembro que essa mensagem ficou gravada no meu coração. E eu fui até Deus e falei, Senhor, eu não vou ser nada na vida? E logo depois eu tive um chamado, fiz a faculdade, passei, mas aí eu tive o interesse de entregar o meu caminho ao Senhor e ser pastor, missionário, pastor, não sabia bem ao certo. Aí aquela confusão na família, aquela bagunça, não, peraí, calma, você vai sustentar de quê? Igreja isso, igreja aquilo, igreja... como todo mundo que viveu isso sabe como é que é. Mas a fé que eu tinha diante de Deus. E aí a gente vai vendo que Deus tem um plano e a obra de Deus é completa na nossa vida e Deus não falha. Então, do mesmo jeito, eu posso dizer para você, aprenda a dizer não. Tem coisas que não competem a conselheiros, tem coisas que não competem a pessoas que estão em outra medida da fé. Há coisas que competem a você e Deus. E no final, veja, há um peso de responsabilidade. Porque no final... Sendo de Deus, é impossível dar errado. Sendo de Deus, é impossível não dar certo. Então cuida, vigia, fica atento nas suas convicções, porque se foi Deus, meu querido, pode pisar na água que o mar vai se abrir, porque Deus não falha, mas não mete a mão naquilo que Deus não mandou você entrar. Não entra pela porta. E aprenda a dizer não aos conselhos que chegam para você. Caminhando, versículo 3 também fala. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes da família responderam. Responderam a quem? Aos inimigos de Judá, aos inimigos de Benjamim. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma fidelização. Os fiéis se mantiveram unidos contra aqueles que estavam fora. É preciso que você entenda que no discernimento espiritual e na direção que Deus te dá, Deus sempre vai te levantar ajudadores. Quando a mão de Moisés se enfraquecia e o povo de Israel perdia a guerra, se levantou Ur e Arão para levantar as mãos de Moisés, ajudadores. Quando Moisés estava cansado, veio Reuel, Jetro, que é o sogro dele, e falou, vamos dividir isso daqui, separa líderes para te ajudar. Ajudadores são necessários. Quando Jesus separou e enviou os 70, os 120, ele mandou de 2 em 2. Um para ajudar o outro. O profeta fala,
Melhor é serem dois do que um só. Quando Davi, ele começou o seu reinado e veio a oposição, porque ainda não tinha acontecido, Jonatas se levantou e falou: eu acredito em você e eu te ajudo. E ajudou contra o seu próprio pai, o rei Saul. A ajuda ela é necessária. Aprenda a manter a fidelidade àqueles que foram separados por Deus para viver no propósito que Deus tem na tua vida. Porque quando é de Deus, tem gente que vai se levantar, porque vai ter gente que vai enxergar o propósito de Deus. Queridos, essa igreja está fazendo 20 anos. São 20 anos, Kátia? 20 anos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nunca tivemos verbas públicas. Nunca tivemos verbas de nenhuma denominação. Nunca tivemos nenhum tipo de estrutura financeira desonesta ou desleal. Sempre contamos com a fidelidade dos fiéis. E Deus sempre enviou fiéis. Alguns vieram antes de vocês, nos trouxeram até aqui. Agora é a vez de vocês que vão nos levar adiante. E assim é a igreja do Senhor. Mantenha-se fiel aos que são fiéis. Zorobabel se juntou com Jesua, se juntou aos chefes da família de Israel, mas não se juntou aos inimigos. Mantenha a tua fidelidade com quem é fiel ao propósito. Aprenda a discernir. Quem chega para contra, você fala não. Mas quem chega para somar, você fala sim. Aleluia. Amém, querido? Aprenda a dizer sim para as pessoas que liberam os propósitos de Deus. Aprenda a dizer sim para aqueles que de fato Deus colocou na sua vida, porque Deus nunca vai te deixar sozinho. Aprenda a reconhecer o tempo de dizer não e o tempo de dizer sim. Por quê? Porque senão você vai dizer não para alguém que você deveria dizer sim e vice-versa. Zorobabel, Jesua e os demais chefes da família disseram não para os opositores, mas se uniram no mesmo propósito. Disseram não aos do contra, mas se uniram àqueles que estavam no mesmo espírito. O segundo grande ponto, para que você possa aprender como vencer a obra de restauração de Deus na sua vida. A primeira é aprender a dizer não. E a segunda é aprender a dizer sim. Por isso a Bíblia diz: seja o vosso sim e seja o vosso não. Se eu inverter, se eu misturar, se eu errar, o que disto passar vem do maligno. Terceiro ponto, versículo 4. Então, a gente da região ali, começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo para que não continuasse a reconstrução. Verso 5, pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem seu plano. Fizeram isso um tempão. Terceiro ponto é: aprenda a não ouvir palavras de desânimo. Aprenda a não ouvir palavras que atemorizam. Aprenda a manter a perseverança no propósito de restauração. Terceiro ponto, 3 aprendizados. Aprenda a não ouvir palavras de desânimo. Amados, o nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus do sopro, é o Deus do vento, é o Deus do ânime, da alma, é o Deus que anima. Palavra de desânimo não está no contexto do propósito de Deus. Por isso a murmuração, ela é tão nociva, porque ela é uma palavra de desânimo que eu digo para mim mesmo. Aprenda a não ouvir o desânimo que os outros que são desanimados querem dizer para você. Fica do lado de gente que te anima e aprenda a ouvir palavras de ânimo, mas fuja das palavras de desânimo. O inimigo vai levantar gente para te desanimar. Aprende a não ouvir. Entrou por aqui, saiu por aqui. Você não vai comprar o apartamento. Você não vai conseguir pagar. Você não vai comprar o carro. Casar com essa idade, você não vai conseguir casar. Homem não quer mulher novinha, homem quer mulher garotinha. Homem. Homem quer a mulher que Deus colocou na vida dele. Não quer qualquer porcaria, não.
não está sendo enviado ou guiado pelo aspecto físico ou apenas estético. Homem que é homem tem o discernimento de enxergar um conjunto da obra. Mulher que é mulher não serve qualquer parceiro, qualquer par. Está atento. O inimigo vai dizer, acabou, não vai casar, não vai conseguir um emprego, tá velho, não vai mais conseguir emprego, acabou teu casamento, tua mulher não te ama mais, teu marido não te ama mais, casar com essa idade não vai mais, casar novinha desse jeito vai dar errado, ter filho agora é um absurdo. E aí vai, as pessoas vão viajando, cada uma no seu cada um. Aprenda a não ouvir palavras de desânimo, aprenda a não ouvir palavras que atemorizam. Amados, se há alguma coisa que toca uma campainha aqui no meu ouvido espiritual, é quando alguém diz uma palavra que me coloca medo. Você vai lá na África comprar um carro para dar para os missionários e vai viajar 3.000 quilômetros por aquelas estradas que estão debaixo da guerrilha? Você é louco, não vai, você vai morrer. E aí quando eu estou dirigindo aquela picape naqueles 3.000 quilômetros, aí eu vejo um ônibus incendiado. Aí eu vejo um cara com um fuzil no meio da estrada apontando para mim. Aí eu vejo buracos de 3 metros que você tem que passar devagarzinho. Eu falo, será que eles tinham razão? Aí eu preciso dizer, eu sei em quem tenho crido. Palavras que atemorizam impedem você de dar o passo da restauração, impedem você de chegar onde Deus quer que você chegue, impedem você de alcançar o plano que Deus tem na sua vida. Aprenda a não ouvir palavras que te atemorizam. Aprenda a não ouvir pessoas que te colocam com medo na tua vida. Aprenda a manter a perseverança no seu propósito de restauração. A sua vida está destruída, Deus é poderoso para restaurar a sua vida. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Eu creio. Então, não ouve quem diz que vai ser impossível. Podem vir os irmãos do louvor. Não ouve quem diz que você não vai conseguir. Não ouve quem vai te deixar com medo. Sabe, meus amados irmãos, gente para te fazer parar, gente para poder fazer você desanimar pela obra. Eu me lembro lá de Neemias, capítulo 4, versículo 14, quando os opositores a essa obra aqui que nós estamos falando, estamos lendo Esdras, mas ela trata de uma obra concomitante aos muros de Jerusalém. E aí, essa obra, ela estava ali correndo solta, os inimigos vieram, e aí, para, vão matar vocês, vão atacar vocês. Neemias falou, capítulo 4, versículo 14, parar coisa nenhuma. Com uma mão você tem a ferramenta, com a outra mão você tem a defesa da sua família. Lute, cada um, lute pela sua casa, lute pela sua família, mas não pare com a obra da restauração. Sabe, meus amados, aqueles que vêm para te atemorizar, para dizer que você não vai conseguir, para dizer que não vale a pena, são pessoas que estão em outro propósito. Não receberam aquilo que Deus colocou na sua vida. Não entendem que você é a obra-prima da criação de Deus. Não entendem que você é potencialmente um rei, um sacerdote, obra-prima do Senhor, príncipe e princesa de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Cuidado, para você não entrar na dinâmica do inimigo, que diz que você não consegue, diz que você não pode, diz que você não dá conta, diz que você foi chamado para ser um fracasso. Não, nada disso é verdade. Lute, mantenha a perseverança. E para encerrar, eu quero ler com você o texto que está aqui em 1 Pedro, no capítulo 5. E se você ainda não grafou esse texto na sua Bíblia, se você ainda não registrou ele, registre. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. E eu encerro com a palavra de Deus para a sua vida. E na sequência eu vou pedir aos irmãos que nos conduzam em adoração, em louvor. E nós vamos ter um tempo de oração. Pastor Lúcio vai vir aqui e vai orar para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida e você receba a restauração. O texto diz assim, 1 Pedro 5,10. O Deus de toda graça, aleluia, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco, durante um pouquinho de tempo, os restaurará e os confirmará e lhe dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Aleluia. O Deus
O Deus da graça, de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de você sofrer um pouquinho, só por um pouquinho de tempo. Por isso que Paulo fala que é leve e momentânea a tribulação. Comparado ao peso eterno de glória, é leve e momentânea a tribulação. Por isso que o Deus dos limites fala: pode ficar tranquilo, porque o choro vai acabar. Ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Deus de graça, de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de você ter sofrido um pouquinho de tempo à toa, os restaurará. Promessa de Deus na sua vida. Deus restaurará a sua história. O profeta Jeremias, lá no capítulo 33, fala: a terra pode estar devastada, a terra pode estar sem nada. Podem dizer: não vale, o terreno não vale, a casa não vale, não tem gente casando, não tem pessoas se divertindo, não tem som de alegria. Mas assim diz o Senhor: eu restaurarei a sorte desta terra como no princípio. Deus é especialista em restaurar vidas. Deus é especialista em restaurar histórias. Deus é especialista em restaurar os teus sonhos. Deus é especialista em te restaurar. Jamais, nunca, absolutamente jamais eu te deixarei. Deus restaura casamentos. Tem gente aqui que teve casamento restaurado. Deus restaura a saúde. Tem gente aqui que teve a saúde restaurada. Deus restaura a alegria. Teve gente aqui que teve a alegria restaurada. E o Deus que restaurou o outro é o Deus que restaura você também. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia.